No vídeo de hoje, vamos mostrar como que a direita se fortalece com a prisão de Bolsonaro e quais os impactos para Lula e para a esquerda. Já podemos afirmar que toda essa pressão política de Alexandre de Moraes para Bolsonaro vai criar uma guerra política, sendo um fracasso para a esquerda e uma vitória para a direita. Fique com a gente, pois é revelador. Jair Bolsonaro está em prisão. A decisão do ministro Alexandre de Moraes do STF já era explosiva. Mas a notícia da prisão foi só o começo. O que veio depois foi o início de uma guerra política total e sem tréguas. De um lado, uma direita que se uniu sob a bandeira da perseguição, paralisando o Congresso e chamando seus apoiadores para a briga. Do outro, um governo Lula enfrentando seu maior desafio até agora. Como é que se governa um país pegando fogo? A prisão não é o fim dessa história. É o começo de um capítulo totalmente novo e perigoso, que vai desmoronar o governo Lula e para a esquerda brasileira. A questão aqui não é só sobre a legalidade da prisão, mas sobre poder, narrativa e, no fim das contas, sobrevivência política. Uma guerra imediata, o Congresso em chamas e Lula desesperado. O primeiro campo de batalha, sem surpresas, o Congresso Nacional. A reação da oposição bolsonarista foi imediata e muito bem coordenada. Parlamentares da direita, de partidos aliados, basicamente ocuparam as mesas diretoras da Câmara e do Senado, bloqueando qualquer votação e paralisando tudo. A exigência deles era uma só: anistia para Jair Bolsonaro e para todos os envolvidos no 8 de janeiro. O discurso que ecoava por todos os lados era o mesmo, o de que o STF está passando por cima do Congresso, promovendo uma caça às bruxas e instalando uma ditadura do judiciário. Frases como "o Congresso foi silenciado" e acusações de que Alexandre de Moraes rasgou a Constituição viraram mantra da oposição. Esse movimento está deixando o governo Lula desesperado. Eles afirmam que a atitude é antidemocrática e tentam separar as coisas, afirmando que a prisão é uma decisão da Justiça e não do Palácio do Planalto. Mas a verdade é que, na prática, a governabilidade foi atingida em cheio. O governo da esquerda agora precisa reagir para tentar fazer o Congresso voltar a funcionar. A paralisação é uma arma poderosa, e a direita parece disposta a usá-la até o fim. Enquanto o Congresso pegava fogo, outra guerra, talvez até mais importante, estava sendo travada na opinião pública. A prisão de Bolsonaro foi o combustível que a direita precisava. O que a direita está defendendo é que Bolsonaro não é um criminoso, mas sim uma vítima, um mártir perseguido pelo sistema, pelo Supremo Tribunal Federal e principalmente por Alexandre de Moraes. E isso tem fortalecido e escalado de forma muito rápida com a base de direita brasileira. O nosso ex-presidente, que já vinha sido perseguido, demonstra a tornozeleira eletrônica como um símbolo da máxima humilhação, nas palavras dele. Para os seus apoiadores, a prisão não é consequência de crimes, mas a prova final de que ele é uma ameaça tão grande à esquerda, corrupta e abuso de poder do Supremo, que precisou ser criada uma mentira para calar Bolsonaro. Essa narrativa ganhou um reforço internacional. Aliados americanos e até Donald Trump no Congresso americano, articulados por figuras como Eduardo Bolsonaro, passaram a abertamente criticar as decisões do STF. Eles chegaram a anunciar sanções contra autoridades brasileiras, incluindo o próprio ministro Alexandre de Moraes, e ameaçaram com medidas como o tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros, com o objetivo de criar uma pressão diplomática e econômica sobre o Brasil e também demonstrar ao mundo a perseguição e abuso de poder que vem ocorrendo em nosso país. Analisar um cenário complexo como este, que muda a cada hora, exige um jornalismo independente, que vai além da manchete, e é exatamente isso que a gente tenta fazer aqui no canal. Se você valoriza essa abordagem e quer nos ajudar a continuar produzindo análises assim, curta o vídeo até aqui. Não esquece de deixar o seu like, porque isso ajuda muito o nosso conteúdo a chegar para mais gente. O dilema de Lula, entre a cautela e a paralisia. Diante de um Congresso travado e uma oposição em pé de guerra, qual foi a resposta do governo Lula? A estratégia foi da cautela máxima e do silêncio institucional. Em suas primeiras falas, Lula evitou com todas as forças comentar a prisão, dizendo que precisava medir cada palavra e focando em outros assuntos em viagens internacionais. Seus ministros seguiram a mesma linha, sem nenhum tipo de comemoração pública.
Mas por que tanto silêncio? É pura estratégia. O governo sabe que qualquer declaração mais forte seria usada na hora pela oposição como uma prova da perseguição política. Se Lula comemora a prisão, ele estaria na prática validando que estamos falando há tempo, que a esquerda está por trás das decisões da justiça. Ao se manter distante, Lula tenta passar a imagem de que respeita a separação de poderes, reforçando que a prisão é um problema da justiça, não do governo dele. Mas sabemos que todo esse movimento é uma articulação da esquerda junto com Alexandre de Moraes. Só que essa cautela tem um preço. Para alguns, ela pode parecer passividade ou até fraqueza. O governo corre o risco de perder o controle da narrativa, deixando o campo livre para que só a verdade apareça. É um equilíbrio muito delicado. Entrar na guerra de narrativas e arriscar botar mais lenha na fogueira ou manter a postura de estadista e esperar a poeira baixar, sem resolver nada. A estratégia de Lula é fraca e passiva, bem ao seu estilo, focando na articulação nos bastidores e esperando a poeira baixar. O problema para ele é que a oposição não está dando tempo, e logo ele será julgado novamente. Impactos a longo prazo, o futuro de Bolsonaro e da esquerda. Mas a grande pergunta que fica é: quais são os impactos de tudo isso no longo prazo para Bolsonaro e para Lula? Ao nosso ex-presidente, Bolsonaro, existe uma vitória oculta na prisão, transformando ele num símbolo, garantindo uma disputa avassaladora contra qualquer outro concorrente de esquerda ou abrindo caminho para qualquer apoiador como os governadores Tarcísio de Freitas, Romeu Zema e Ratinho Júnior. Para a esquerda, os desafios também são grandes. A curto prazo, a prisão de Bolsonaro pode até parecer uma vitória, já que tira o principal adversário do jogo eleitoral. No entanto, Bolsonaro era o adversário perfeito para Lula. Por ser uma figura já conhecida, pode ser um desafio muito maior em 2026. Sem falar de toda a pressão política que Lula terá que responder internamente no Congresso e externamente vinda dos Estados Unidos e de Trump. A prisão de Jair Bolsonaro não trouxe paz ao Brasil. Pelo contrário, ela acendeu o estopim de uma nova fase da guerra política. A direita encontrou um grito de guerra poderoso para se unir e mobilizar, travando o Congresso e encurralando o governo. O governo Lula, por sua vez, aposta na cautela para não jogar mais gasolina na fogueira, mas arrisca perder o controle da história e da sua própria agenda, ficando desesperado, sem reação. A questão que fica para a gente pensar é: em um país tão dividido, tirar um líder do jogo pela via judicial ajuda a fortalecer a democracia ou só aprofunda as feridas e abre caminho para um conflito ainda pior? No card ao lado, deixei um vídeo que fala o que vai acontecer com o Brasil se ele não cumprir a Lei Magnitsky. Não deixe de assistir. Agora eu quero muito saber a sua análise. Deixe seu comentário aqui embaixo. Qual você acha que vai ser o principal impacto da prisão de Bolsonaro no longo prazo? E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos.